Mas é que era uma coisa que a gente fala de não é uma coisa que eu falo é que eu realmente estou meio aí com uma coisa. Você sabe que eu acho que está muito doido. Eu me lembro de fazer isso vezes um pouco mais. Eu gosto, né? Não é eu nasci porque eu devia sentido frio. Para tomar banho, Eu fiz bastante dois, para noite como é que eu nasci, né? falei assim, deve ter sido tão frio, eu saí da mãe. Eu fiquei muito e eu falando aqui de cabelo, muito forte, muito forte. Acabou só para aí eu paro. Eu estava no secretário e eu tenho uma grande amiga, perto do mais de mim, fez um ano e ela comigo nos Estados Unidos, ela vai sentar, eu pensei, a minha irmã, nós somos, você sabe quando os dois vão dar, não vai ter jeito. Eu disse, não, é, e eu disse porque eu estava pensando, bom, até você. Aí eu fui na casa, ela, como estava dirigindo, eu sou Deus. Então, bebeu. E nós almoçamos, conversamos muito. E quando ela estava saindo, ela era assim, estava perfeito dentro. A sala tinha vários lugares. Aí eu falei, se eu fosse o meu painel da família, porque eu não sei qual a figura da família, mas eu. Não só ela foi operada no coração mais lágrimas. Eu fiz isso para Deus, para ser uma missão. Deus, para ser grande, para Deus, aí eu fiquei e eu falei sobre mas eu falei, eu queria preparar aqui negócio. Boa tarde, pessoal. Hoje nós temos a honra de ter conosco a professora Maria Carolina do Nascimento Arruda. Eu tenho como
eu usei o Lattes, assim, de padrão. E ela possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado e docência em Sociologia pela mesma instituição. É pesquisadora de executividade do CNPq, membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, e desde 2005 é professora titular da Faculdade da FPF. Sua área de investigação compreende pesquisas nas áreas de sociologia da cultura, história social e intelectuais, da literatura e das artes, sociologia da comunicação de massa, teoria sociológica. Foi pesquisadora sênior do Instituto de Estudos Sociais e Políticos de São Paulo, tendo participado do projeto História das Ciências Sociais no Brasil. Leciona na graduação e na pós-graduação disciplinas de teoria sociológica clássica e contemporânea, sociologia da cultura e pensamento social brasileiro. Formou mais de 50 mestres e doutores, tendo orientado também alunos de iniciação científica e pesquisadores de pós-doutorado. Ocupa e ocupou, entre outros, os seguintes cargos institucionais: vice-reitora da Universidade de São Paulo, conselheira da FAPESP, conselheira da FAPESP menos do Conselho Superior. Conselheira da FAPESP parece meio solto. Vice-presidente do Observatório das Instituições Brasileiras, coordenadora do Escritório Grupo de Mulheres, presidente da Associação de Amigos do Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, pró-reitora de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo, representante da congregação da FEPELET no Conselho Universitário, chefe do departamento, secretário executivo da Associação Nacional de Pós-Graduação da UNCOM, representante da área de Sociologia do Campus, representante da área de Ciências Humanas no CTC da Campus, coordenador do programa de pós-graduação. Membro de conselhos editoriais de várias revistas, menção honrosa, categoria de ensaios do livro Metrópole de Cultura de São Paulo, prêmios e prêmios, homenagem no programa de pós-graduação em Sociologia, medalha cultural em Geratriz de Economia. Em 2025 foi agraciada com a medalha Floresta Fernandes pela Sociedade Brasileira de Sociologia e também a medalha da Ordem do Mérito Tranquilo do Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil. É coordenadora do escritório Grupo de Mulheres, que representou a Universidade de São Paulo no projeto Impacto 10 por 10 por 10. Uma lista bem significativa assim, de contribuições, então eu vou dizer que é um prazer enorme ter aqui conosco e nós selecionamos uma série de mulheres que não geralmente mais prestigiosas que estarem nessa nossa lista. E eu, novamente, vai saber o seguinte, né? Que destino nós daríamos pela universidade se nós pudéssemos acompanhar o pensamento dessas mulheres maravilhosas que têm aqui de estão conosco. Então, muito obrigado por estar conosco. Antes de começar, eu pedi só um favor. Eu já passei sempre em hotel. Boa tarde. Antes de mais nada, eu quero agradecer muitíssimo por esse convite. O convite para mim é muito honroso, eu não sei se mereço, mas mulheres que nos inspiram, eu realmente não sei se um dia inspirei alguém, né? Mas ele tem inspirado meu marido.
passada viajando com isso. Então, eu isso para dizer que eu quero agradecer muito ao Instituto de Biologia, em especial ao professor Hernandes Carvalho, por esse convite muito honroso. Quero agradecer a presença da professora Patrícia, que já convivemos há um certo tempo e sempre tivemos uma relação tão próxima, né, Patrícia, tão cordial. E eu queria, portanto, agradecer a sua presença e dizer que eu estou muito distinguida por ter vocês aqui e ter sido convidada para falar nessa ocasião. A primeira questão que me parece central é perguntar sobre como é possível falar de mim. Eu sou uma pessoa muito sociável, eu gosto de conversar, mas eu tenho muito pudor para falar de mim, né? Como reconstituir uma trajetória? E a primeira questão é reconhecer que essa é uma tarefa dificílima, porque se busca uma coerência numa trajetória, numa vida que, na verdade, não existe nunca e para ninguém de maneira inteira, né? Visto retrospectivamente, nós tendemos a encontrar uma harmonia, um fio narrativo que realmente não ocorreu. E há uma tendência a preencher os vazios da memória com construções. A imaginação que preenche esses vazios. Tem um grande pensador do século XX, que foi Walter Benjamin, que ele diz que o imaginário é quando nós preenchemos com a imaginação as lacunas entre acontecimentos. Portanto, eu admito aqui e de saída que há uma ilusão biográfica. E esse é um texto importantíssimo de um grande sociólogo francês do século XX, uma parte do século XXI, que foi Pierre Bourdieu. Ele diz que nós vivemos a ilusão biográfica porque a reconstrução de trajetórias é uma espécie de ficção de símbolos, né? É como se a vida fosse uma narrativa, que é como se a gente pudesse celebrar, né? E buscar uma trajetória coerente e significativa, né? para biografias, né? No caso, para a gente mesmo. E que há eu diria, que há uma homologia entre a reconstrução de trajetórias, aqui no caso intelectual, e os romances de formação, a literatura de formação. E eu sou sociólogo, né? Há um terreno comum entre a ficção e a sociologia, porque ambas as linguagens têm o mundo social como referência. Bom, o exercício, então, de reconstituir biografias, que eu estou chamando como de ilusão biográfica, quer dizer, uma ilusão, está ligado também ao exercício da memória. Grande intérprete da memória, além dos filósofos, que trata muito dessa questão, o sociólogo da primeira metade do século XX francês, que foi Maurice Halbach, ele diz, certamente, que toda memória é coletiva.
a nossa memória não é individual. Uma maneira de vermos isso com mais tranquilidade é ver a memória das gerações. O quão, por exemplo, a nossa vida escolar marcou a nossa memória. Então, quando eu me lembro, quando eu estava no colégio preto, quem estava junto comigo? Aí eu repasso toda a minha relação com as minhas colegas. Né? E isso é coletivo. Ao mesmo tempo, a memória produz identidade. E quando reconstruímos trajetórias, e eu sou uma socióloga também de interpretação da vida intelectual, então falo de autores, da área da cultura, fica claro que ali está presente as nossas identidades. Nós fomos construindo as nossas identidades. E talvez esse tema tão candente, tão importante hoje em dia, que a Patrícia deve estar ligando, né? Na Proreitoria de Inclusão e Pertencimento, as identidades várias. Talvez a melhor maneira, então, de me situar em meio a essa dificuldade seja partir da minha própria condição, me definindo como socióloga, que é a sociologia, que é uma disciplina, eu sou uma praticante da disciplina sociológica, que compartilha de uma imensa ambiguidade. Por quê? Comumente vista como fazendo parte das humanidades. Esse guarda-chuva humanidades, ele contém mais ambiguidade do que, na verdade, caracterizações precisas. Né? Porque, de uma maneira geral, a ideia de que é parte da sociologia, é parte das humanidades, que ao fim e ao cabo, tudo é parte das humanidades. Você faz pesquisa em biologia, né? Na verdade, ela tem uma pretensão de ciência, por isso é parte das ciências sociais, que são mínimo né? Sociologia, antropologia, ciência política e economia, embora os economistas não gostem muito disso. Né? Então, produção, distribuição, troca e consumo são momentos da economia e da vida social. É que entre as ciências sociais, a mais formalizada é a economia, então eles têm mais pretensão de serem cientistas. Se fossem tão precisos assim, nós não teríamos tantos programas econômicos quando os economistas fazem os planos. A sociologia também é formalizada como a ciência política, talvez a menos formalizada seja a antropologia. Mas, enfim, o que é a sociologia? Ela é uma disciplina que tem a tarefa de dizer e interpretar as coisas do mundo social. Isso é muito geral. O que é o mundo social? O mundo social é o mundo coletivo. Né? É o mundo das relações entre as pessoas. É aquele mundo no qual nós temos que ter humildade. Eu falo que a sociologia é uma ciência humilde, embora comumente sociólogos sejam arrogantes. Isso é coisa diferente. Né? Por que ela é humilde? Porque você não é um indivíduo. Você não existe sem o outro, sem os outros. Né? E comumente, ou na maior parte das vezes, o resultado das nossas ações é diverso do que nós pretendemos. Nós criamos uma coisa, concebemos uma coisa e o resultado é outro. Porque ele cai no meio coletivo. O Sartre tinha uma frase notável, que ele dizia: o inferno são os outros. O inferno, o Sartre, são os outros.
Quer dizer, porque o outro é aquele que está o tempo todo diante de mim, e eu não vivo sem ele, nem ele sem mim. Então ele está diante da minha liberdade. Bom, a sociologia é a disciplina das formas como se constituem a sociabilidade humana nos seus mais diversos contextos, no tempo e nos lugares. Aqui ele já introduz uma dificuldade, né? É tempo, contexto e lugares. Por isso que a relação entre a sociologia e os historiadores, entre os sociólogos e os historiadores, eu sou casada com, é muito complexa, porque se a sociologia quer ciência, todas as nós temos que generalizar, a ciência generaliza. Né? Historicizar é relativizar. Como generalizar e produzir conhecimento? Essa é a questão fundamental. E, no fundo, quando queremos generalizar, nós trabalhamos, por exemplo, com classificações. O que é a burguesia, por exemplo, quando falamos de classe social, um conjunto de características. Ou de tipos. Tem um tipo histórico muito bem definido na sociologia, que é o tipo do burguês. Quem é o burguês? Aí, quando você fala no burguês, que é um tipo, ele é abstrato, porque independe do lugar, do tempo, etc. Aí vem um chato de um historiador e faz aquela pergunta, mas onde, quando, em que momento, etc. Isso é relativizar. A ciência tem pretensão, então, e a sociologia também, de generalizar, porque ciência é generalização. De outro lado, isso tem um problema maior. Como garantir a objetividade? Há um sociólogo importante da passagem, um alemão do século XIX para o século XX, que é o Hans Freyer. Ele era um conservador, mas ele afirma que existe um elo muito estreito entre o pensamento sociológico e o querer social. Tem uma frase que é o seguinte: só pensa algo sociologicamente quem quer algo socialmente. E a sociologia é uma disciplina que nasce com a pretensão de reformar o mundo. Em meados do século XIX, em função da barbárie que a Revolução Industrial causou na Europa, com empobrecimento, a vida urbana caótica, etc., tudo que nós conhecemos. Então, o mundo social, ele é um mundo também que impõe limites, limites ao pensamento, né? Porque para que eu conheça, eu preciso ter um projeto de mundo. Esse projeto impõe limites ao conhecimento abstrato. Mas a qualquer pensamento, nós não pesquisamos, mesmo nas áreas exatas, em todas as outras, questões que não nos digam respeito ou que não sejam importantes na vida social. Florestan Fernandes tinha uma frase que era: a sociologia é a autoconsciência científica da sociedade. Então, a condição de sociólogo se compromete desde o início com o tratamento das questões candentes da vida social, mas não se confunde com a normatividade. O que é a normatividade? Eu querer encontrar no mundo o que eu quero. Isso tem tido um problema muito grande hoje em certas vertentes, especialmente não só, mas da antropologia, no caso das ciências sociais, mas também de outras, que é a confusão entre ativismo e o conhecimento do mundo. Ora, o conhecimento ele implica certo afastamento do mundo.
ao mesmo tempo, o compromisso e o afastamento. Por isso que produção de ciência na minha área é muito complicado, porque você não trabalha com laboratórios, você não põe uma sociedade num laboratório. E, em geral, as outras ciências, elas têm paradigmas dominantes, então os experimentos também significam testar as teorias. Agora, você não põe uma sociedade num laboratório. E se pusesse, dava errado, né? Se fosse possível. E a outra coisa, os nossos clássicos são nossos contemporâneos, não somos disciplinas paradigmáticas. Um autor como Max Weber, como Marx e vários outros, eles são tão contemporâneos quanto o último pensador, né? Então, isso é uma outra diferença. Então, e eu estou falando tudo isso para tentar encontrar um lugar da minha fala. Como tudo isso complica a questão da neutralidade possível em disciplina como a sociologia. A neutralidade possível, porque é de raiz a impossibilidade dela. Eu só consigo pesquisar isso, e eu vou falar por que eu me tornei uma feminista e uma pesquisadora de mulheres. Eu não sou na origem. Eu sou uma socióloga da cultura. Porque aquilo me atinge. Agora, como é possível interpretar e deslindar esse fenômeno do qual eu também sou parte? Com, na verdade, procedimentos metódicos e controlados, empiricamente embasados por meio do rigor dos procedimentos. No início da semana, eu escrevi um pequeno artigo, me foi pedido, sobre o professor Fernando Henrique Cardoso, sociólogo e que foi presidente, foi o Jornal da USP que me pediu, né? E aí eu tentei fazer esse jogo, porque eu não queria fazer exaltação política de ninguém, nem cabe, mas eu quis fazer esse jogo entre como é que ele era um sociólogo que interpretou fenômenos fundamentais do Brasil e virou um político, né? Aí eu disse, a melhor explicação foi ele mesmo que deu. Quando ele era presidente, jornalistas e outras pessoas cobravam dele que a ação dele como presidente deveria corresponder ao que ele escreveu, aos livros sociológicos. Ele tem um livro, que foi a livre docência dele, defendida em 1963, que ele termina dizendo assim, agora o dilema é ou subcapitalismo ou socialismo. Se a gente pensa, professor Fernando Henrique presidente, sociólogo presidente, isso não estava, ele fez o ajuste à globalização, né? Então, ele diz, esqueçam o que eu escrevi, porque uma coisa é a ética da responsabilidade, Max Weber faz essa diferença, que é a da ciência, e a outra é do compromisso. Uma coisa é a política, é a ação pública, e a outra é a ciência. E é claro que elas estão imbricadas, né? Mas não se confundem. Então, quando eu digo a sociologia não ela tem que evitar a normatividade, ainda que nas ciências sociais, compreender e explicar não se opõe. O universo da compreensão é o universo da relação empática, é da relação com o seu objeto. E a explicação é o universo da ciência. Então, aquela diferença que Dilthey concebeu para as ciências, o que seria ciência, o que seria humanidades, etc., ela não vige nesse caso, porque eu posso ter uma relação empática, de proximidade com o meu objeto. Por exemplo, se eu trato de sem-teto, se eu trato... Tem uma relação
solidária, e posso explicar, porque essas duas coisas não se opõem. Aliás, elas estão na raiz. Então, são lógicas diversas que se revelam no que os sociólogos chamam de reflexividade como exercício. O que é a reflexividade? É quando eu só estudo uma coisa se eu sou parte disso, uma relação com aquele assunto, ou com aquele objeto. Mas então não é pura projeção dos meus valores, porque essa tensão originária entre produzir conhecimento, mas ter uma relação de identificação com o que eu estudo, né? E como é que eu vou produzir ciência se eu tenho, e se pode atingir uma neutralidade possível, nunca é neutra, né? É fruto dos procedimentos que fundamentam a explicação sociológica, o rigor, o método, a pesquisa, etc. Bom, que é, ao mesmo tempo, a ideia da objetivação. O que é a objetivação? É quando, a partir daquilo que eu quero conhecer, que me atinge, por exemplo, a desigualdade de gênero me atinge, eu faço pesquisas e o objetivo, por meio de procedimentos rigorosos, esse meu interesse, né? Como eu me situo nesse meio? Vou falar um pouquinho agora da minha trajetória. Então, vocês perceberam que essa parte inicial é de autodefesa, né? E, ao mesmo tempo, de tentar mostrar onde eu fico no meio disso. Como eu me tornei socióloga? Talvez essa fosse a primeira pergunta a fazer. Eu não ia fazer ciências sociais. Eu venho de uma família culta. Meu pai era engenheiro, mas era escritor, era fazendeiro. A minha origem é agrária, e eu ia fazer direito. Mas hoje em dia, que eu acho uma coisa maravilhosa, as pessoas se apresentam muitas vezes assim. Eu sou a primeira geração de universitários da minha família. Eu venho de várias gerações de universitários, desde o século XIX. Então, o que isso significa quando eu falo eu sou da primeira geração? Uma coisa maravilhosa, quer dizer, a educação, ela transforma e constrói ascensão. E também como tem uma ascensão no Brasil, uma sociedade em movimento. A universidade é um grande exemplo disso, né? A Patrícia sabe muito bem que a USP que eu estudei, e que ela é mais nova que estudou, não é mais a USP de hoje. E eu acho isso maravilhoso. Eu defendi as cotas no Conselho Universitário, e elas só tiveram esse formato por causa da defesa que o André Singer, meu colega, e eu fizemos no Conselho Universitário. Uma defesa veemente. A PRIP, eu a concebi, que é a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, junto com um colega meu, sociólogo, professor Rui Braga, muito mais novo que eu. Quando o professor Carlotti me convidou para compor a chapa para a reitoria com ele, eu falei, eu aceito com algumas condições. Uma delas é ter uma pró-reitoria de inclusão. Por quê? Se você faz políticas afirmativas, você tem que dar condições para as pessoas ficarem. Então, a universidade mudou. E então, nós, o Rui e eu, escrevemos o projeto da PRIP. Depois ela mudou, claro. A dinâmica, a mudança é a dinâmica da vida. Então, e a Patrícia sabe o quão difícil isso é, né? Então, eu tenho uma outra biografia. Então, por que eu virei socióloga?
eu ia fazer direito e não fiz. Eu fiz ciências sociais. E na época que eu prestei vestibular na USP, eu não sou paulista, eu sou mineira, de uma família mineiro-carioca. Meu pai carioca, minha mãe mineira, todos os dois de famílias de fazendeiros e exportação de café, do lado do meu pai de banqueiros. E, ao mesmo tempo, morei no Rio antes de vir para São Paulo. Por que isso aconteceu? Porque eu venho daquele grupo social, no fundo, é uma classe social, que a chamada oligarquia, né, das famílias tradicionais. Isso é o Brasil tradicional. E essas relações e essa camada social, ela entra em crise, sobretudo no pós-Segunda Guerra, mas que essa crise vai se acentuando. É o processo da decadência social, ou da desclassificação social. A minha família é essa família, onde os bens voaram, a riqueza foi embora, tinha ficado o quê? Vou falar um pouco sobre isso. Tinha ficado todo um passado, mas não havia mais herança a herdar. Havia herdeiros sem herança. E herança aqui não é herança econômica, é também um modo de vida. Você tem um modo de vida. Quem vem dessas camadas sabe que esse modo de vida é muito forte. Comportamentos, maneiras de estar no mundo, maneiras de estar em público, né? Esse era o meu mundo de origem. Esse mundo era um mundo do privilégio social. Nós, sociólogos, dizemos que é o mundo do estamento. O que é o estamento? É uma classificação social que não tem como princípio fundamental o dinheiro ou a condição econômica. Aquele que é definido, sobretudo, pela condição econômica é a classe social. O estamento ele tem outras, é um estilo de vida também. São as camadas tradicionais, né? E a nobreza, por exemplo, é estamental, para dar um exemplo. As classes sociais, a burguesia, o critério de diferenciação é a riqueza econômica. Não sei se vocês viram, eu já li o livro que é o Leopardo, mas ele tem a série na Netflix. Quem não viu, tem o filme também, com a lindeza da Cláudia Cardinale e do Alain Delon, que homem lindo, meu Deus do céu, né? Que chama O Leopardo, que é o embate entre o quê? É o embate entre a nova camada que está ascendendo, que são os ricos, que é ela que representa, a Conchita. Está na Netflix, tem uma série que não é longa, é linda. E a nobreza siciliana em decadência, do príncipe de Salinas. É esse embate. Né? Que tem uma literatura sobre isso, tem um filme sobre isso. É esse embate complexo que define a distinção social que é diversa. Então, eu venho do estamento de uma família católica, muito católica, eu vinha do privilégio. Né? Tinha muitos empregados na minha casa, na casa do meu avô, tudo isso. Bom. E o que aconteceu de repente?
Mas vinha de uma família culta. Eu não fui criada, estudei em colégio de freira, mas na minha casa eu não era criada para ser dona de casa. Também não sei para quê, mas tinha toda uma valorização da cultura. Minha mãe era uma mulher culta, meu pai era escritor, enfim. Esse mundo se desmoronou. Esse mundo que se desmorona socialmente, ele produz um desenraizamento social. Você não é mais aquilo. Também não tem um lugar. Você tem que pagar um preço por isso. E como, então, isso aparece na minha trajetória? Eu cheguei, meu pai veio exercer a profissão dele em São Paulo, com 5 filhos. Eu sou a segunda, era a segunda, minha irmã mais velha já faleceu, de 5, hoje eu sou a mais velha. 2 mortos, um muito jovem, que era médico aqui, da Unicamp, que fez medicina aqui, morreu com 29 anos, e a minha irmã mais velha. Então, nós viemos para São Paulo, porque o papai fez um concurso para pesquisador, era um homem culto, do estado de São Paulo. Então, vocês podem imaginar esse deslocamento social. E eu cheguei perto de fazer a universidade. E eu ia fazer direito, que é uma carreira, hoje é muito na moda, uma carreira tradicional, digamos, dessas famílias privilegiadas. Aí, quando eu cheguei aqui, eu descobri o mundo, embora eu viesse do Rio. Tá? Eu tive uma infância rural até 13 anos. Eu descobri o mundo, porque eu encontrei um grupo de jovens muito politizado. Muito. A minha geração é a geração politizada. Eu mantenho até hoje esse progressismo de origem. Eu sou uma mulher progressista. E esse grupo me levou para lugares que eu nunca tinha... Eu conhecia, porque eu ia mesmo, mas assim... Eu comecei a cinema, a teatro, a fazer milhares de coisas. Eu descobri uma metrópole. Um dos meus livros trata disso, que foi o livro que eu ganhei, o Jabuti. Então, e um grupo de esquerda. A minha geração não tinha saída naquele momento. Você era um alienado absoluto, ou você assumia posições. E eu me politizei, achei que não dava para fazer direito, que era um negócio muito burguês, que eu ia fazer ciências sociais, era um vestibular dificílimo na época que eu fiz. Tinha muitos concorrentes, para 30 vagas na USP. 30 diurno, 30 noturno. E, ao mesmo tempo, porque eu confundi sociologia com socialismo. E é um engano, viu? Muitas gerações fazem essa confusão. Porque a sociologia, dependendo da linhagem, é a ciência da ordem. Porque a grande pergunta que um sociólogo tem que fazer é por que a sociedade se mantém e por que elas se transformam, como elas se transformam. Mas, ao mesmo tempo, como elas se mantêm, senão não tem vida social possível, não tem convivência possível. E eu prestei o vestibular na USP, né? E entrei, não estudei nada, e era escrito vestibular, porque eu só fazia política e namorava. O que é uma coisa saudável, porque eu fui aluna do meu marido, eu conhecia com 17 anos e casei com 19, e pasmem, continuo casada. Né? E, então, eu só namorava e fazia política estudantil, etc. E aí eu entrei em 16º lugar, mas eu só entrei porque eu tinha bagagem cultural. Era exame escrito. Eu tenho certeza que foi por isso, porque estudar mesmo, meu marido era meu professor, ia lá em casa, falava com a mamãe, ela não estuda, ela só faz política, mas não falava, mas ela só namora. Bom, e aí a outra coisa é que eu sou do movimento da contracultura, é a minha geração.
a geração hippie, que era muito libertária também, né? Então, eu fui fazer ciências sociais e eu acho que eu fui marcada por quê? Por que eu abandonei o direito? No fundo, vendo hoje, é que eu queria entender a minha própria trajetória. Por que aquele desenraizamento foi produzido? O que havia na vida social? Olha, eu vinha de família rica do lado da mãe e do lado do pai. Família culta. E, de repente, aquilo tudo evaporou. Não havia mais nada. Isso não podia ser por causa do talento, por mais que meu pai fosse filósofo, do ponto de vista do senso comum, só vivia no meio dos livros. Mas não era só por isso. Não era só porque ele fosse um filósofo e não cuidou dos recursos da família. Tinha que ter alguma coisa ali. E eu acho que tentar entender a dinâmica da sociedade foi central para que eu me tornasse socióloga. E esse desconforto de raiz, ele aparece nos livros que eu escrevi, né? Eu escrevi um livro que é o que tem muitas edições, todos têm, que chama A Embalagem do Sistema, que é um livro sobre a publicidade, e que, no fundo, ele era uma pesquisa sobre televisão. Era o meu mal-estar diante do desenvolvimento da linguagem televisiva. Imagine hoje a internet, a inteligência artificial. Eu vinha da cultura do livro. E por isso chama A Embalagem do Sistema. Esse livro era uma tentativa de entender aquele mundo ultramoderno que era São Paulo, perto do Rio, era. Não porque... E São Paulo é uma cidade muito áspera, é muito difícil se adaptar à cidade de São Paulo. Até hoje, eu acho. Eu vinha de um lugar que não tinha quase imigrante, que não é o caso de São Paulo. A USP é um projeto modernizador numa aliança entre, digamos, as elites cultas e os imigrantes. Olhem quem entrou nas chamadas carreiras de ciências naturais, exatas, etc. Bom, e eu tenho um livro, eu estou falando demais, eu vou cortar, viu, Hernandes? Eu tenho um livro que é sobre a minha origem, chama Mitologia da Mineiridade. Quando eu escrevi, eu chorei demais. Tá? Você não vai à sua própria raiz sem chegar ao inferno. Isso é Kant, grande filósofo. Prescrutar a própria raiz é chegar ao inferno. Porque você tem que lidar com todos os seus demônios, com todos os seus fantasmas. O meu livro sobre São Paulo, que é Metrópole e Cultura que ganhou o Jabuti, ele é um livro para tentar entender aquela São Paulo ultramoderna que eu conheci quando eu cheguei, porque eu vinha de um contexto tradicional no Rio de Janeiro. É claro que eu acho que o Rio é uma cidade muito melhor para viver do que São Paulo, apesar da violência. E por que aquela cultura tão vicejante tem uma crise? Universidade, as artes plásticas, a literatura, o teatro, o cinema, eu trato disso. O pensamento social no livro. Qual é a crise brasileira que resulta no golpe político de 1964, na ditadura? Que nós estamos rondando de novo. O que aconteceu? As pessoas, não vou falar de mim, mas as pessoas que interpretam coisas que eu escrevi dizem que eu sou uma socióloga da modernização conservadora e das tensões da vida social. Depois eu fiquei pensando, eu falei, acho que eu sou sim, porque o que é a modernização conservadora? É a combinação entre a sociedade moderna, mas que não abre direitos igualmente para todos, uma sociedade socialmente desigual.
e da tensão que isso envolve. Quando eu cheguei na USP, e eu não sou fruto de mim, eu sou fruto de todas essas experiências coletivas, por isso que eu falei, é uma ilusão biográfica. Eu sou fruto da USP também, dos meus professores e daquele ambiente. O marxismo dominava o debate, mas não vulgar. É o Seminário Marx, Fernando Henrique, Fernando Novaes, Gianotti, toda a grande intelectualidade paulista e depois brasileira, que era uma visão muito arejada. Eu sou fruto da Escola Paulista de Sociologia, que tratou das tensões da modernização e do campo acadêmico da USP, que reproduzia essas questões do mundo social. E numa universidade que tinha uma autonomia possível, que era a experiência universitária mais desenvolvida do Brasil. Tinha carreira, relação ensino-pesquisa. Quando a ditadura aposentou professores em todas as áreas, perseguiu alunos, a universidade se manteve, isso mostrava que ela já tinha força, né? Portanto, eu sou fruto de uma instituição resistente e da construção do sistema de pós-graduação, que é meados dos anos 70 para frente. Isso foi o momento que eu resolvi estudar mesmo, né? Já quando entrei, porque aí eu casei logo, aí ficava difícil. Também o regime apertou demais, eu tinha amigos que eram mortos. E aí, quando você casa também, a sua realidade começa, você tem filho, ela vai virando outra coisa, que é a condição da mulher. E eu era, no fundo, fruto de uma origem social que tinha sofrido uma desclassificação, mas essas camadas sociais, tem muitos estudos que mostram isso, que a cultura é a redenção. Quando você não tem mais o privilégio nem o direito, você sai pela cultura. Antônio Cândido, por exemplo, por isso que as primeiras gerações dos humanistas da USP são todos de camada social em descenso. A literatura brasileira do século XX. Drummond, Carlos Drummond de Andrade, tem uma frase, falou, toda a literatura brasileira é a literatura dos funcionários públicos. Por quê? Guimarães Rosa, por exemplo, era um diplomata, porque você tem um descenso social e encontra no Estado ou na universidade um lugar de sobrevivência. Então, a universidade era o meu lugar. E é claro que, estou terminando, vou só passar aqui os slides, ela era o meu lugar, mas ela era, ao mesmo tempo, fruto de uma experiência dilacerada, ao mesmo tempo avançada. Tanto que eu sou uma uspiana até a raiz do cabelo, né? Todo mundo diz que eu amo a USP, eu amo a USP. Porque aquela instituição me deu um lugar. Bom, então, a USP é um lugar, finalmente, ao mesmo tempo de dificuldades, e à medida que eu fui galgando posições, aí eu me defrontei com o problema do gênero. Eu virei uma feminista depois que eu fui ascendendo. Porque até então, eu não me incomodava. E a condição do gênero na universidade não era tão comum. Na minha família não era, com certeza. Minha mãe tinha liberdade, não era uma mulher dominada. Nós tínhamos liberdade em casa, podia falar o que quisesse, não podia fazer, mas podia falar, né? Aí eu virei uma feminista,
na medida em que eu fui ascendendo e fiz as pesquisas sobre gênero. Posso passar rapidamente, Hernandes, alguns slides? Isso é fruto de uma pesquisa que eu fiz coordenei como vice-reitora, que é a relação mulheres e homens na USP e depois em outras universidades, tem até a Unicamp. Das três chamadas co-irmãs, a mais desigual do ponto de vista de gênero é a Unicamp. Pasmem. Muito próxima da USP, mas é a Unicamp. E a área mais igualitária são as áreas biológicas. E as humanas estão no meio, e a mais desigualitária são as áreas de exatas. Aqui, o que nós temos, né, mulheres e homens na USP, na graduação e na pós-graduação. Vocês estão olhando que tem uma ligeira distinção na graduação e na pós-graduação, as mulheres estão ultrapassando os homens, mas é só no doutorado. E explicar isso, eu acho que tem um lado bom e tem um lado complexo, porque para as áreas profissionais, ter mestrado, que são muito masculinas, já é suficiente. As mulheres não. E a maternidade acontece no doutoramento. Não é nem na graduação, tem pouco, nem no mestrado. E nem quando viram docentes, é muito pouco. Por quê? Porque para entrar nessas universidades já precisa ter doutorado. É um processo de formação. E aí é possível fazer, ao mesmo tempo, ter bolsa, ter filho, fazer pesquisa. Hein? Pode mudar. Aí, o seguinte é mulheres e homens na USP por áreas de conhecimento, que eu já falei, é sempre desigual, mas nas áreas biológicas você tem uma grande... São áreas mais igualitárias do ponto de vista de gênero. Em seguida, aqui uma comparação, é rápido, entre mulheres e homens nas universidades públicas paulistas. Eu juntei todas as públicas, inclusive as federais. Vocês veem que a Unifesp é a que tem um grande, porque é biológica na origem, domínio de mulheres. Olha a USP e a Unicamp, elas são quase iguais, com a desvantagem para a Unicamp. Olha a Unesp, a UFSCar, a mais desigual é a Universidade Federal do ABC. Posso passar, porque eu estou falando demais, né? E se olharmos aqui, né, entre homens e mulheres titulados, aí a desigualdade é em todas as áreas. Na USP, tem em torno de 40% hoje de mulheres, 60% de homens docentes. Desses 40%, 30% chega à titulatura, o topo da carreira. E 27% a área de gestão. Gestão envolve tudo na USP, né? Chefia, coordenadoria, tudo é gestão, não é pró-reitor, né? Muito menos reitor. Então, olha a desigualdade, é impressionante. Na Unicamp, 73,4%, e na USP, 70% são homens. A Unicamp já teve uma vice-reitora e hoje não tem mais. Aqui tem as posições de chefia que vocês estão vendo. Posso deixar aí esses dados? E, ao mesmo tempo, aparecendo numa representação a seguinte, que nós temos agora por cor, raça.
a desigualdade é absolutamente enorme. O que eu poderia dizer com isso? Eu estou terminando. As mulheres são minoria em relação aos homens, assim como elas são minoria entre docentes titulares. Quando introduzida a variável cor-raça, nós constatamos que as pessoas brancas, mesmo mulheres e homens, acessam quase a totalidade dos cargos de chefia. A própria gestão acadêmica necessita ser melhor compreendida nos seus diferentes tipos de postos para compreendermos melhor essa desigualdade. As políticas internas de representação são um caminho para isso. Eu não me arrependo de ter defendido as cotas. A experiência das universidades públicas demonstram que a criação de ambientes mais equitativos entre os gêneros e também nas representações de confiança impacta positivamente o desenvolvimento das agendas de pesquisa e de ensino. Finalmente, termino. Então, qual é o futuro? Que é a pergunta que vocês estavam fazendo. No presente, essa distinção de gênero mudou muito pouco. Há mais de 10 anos é a mesma, mais ou menos. O futuro, então, dado que as mulheres se titulam mais, tem que apontar para isso. E com a imensa desigualdade, o que eles chamam cor-raça. Eu não gosto da categoria raça, mas é a classificação. Quando eu dirigi o escritório USP Mulheres, eu fiz um programa que está na PREP, que eu criei, fiz um edital para mulheres cientistas negras. Começou lá. Agora, o futuro, no fundo, pressupõe alterar essa condição. E qual é o futuro da sociologia, já que eu comecei por aí para terminar, né? Eu tentei me situar na questão da sociologia. Por que que eu virei socióloga e virei a Maria Arminda socióloga? O que isso tem a ver com a USP, com a minha trajetória e das possibilidades de produzir conhecimento? Dos meus escritos é um escrito, obrigada, que é a análise da literatura mineira. Eu trabalho com literatura, agora estou escrevendo sobre regionalismo moderno, que é a análise do Lúcio Cardoso, num livro terrível, angustiante, chama Crônica da Casa Assassinada. Uma experiência paroxística de decadência. Né? Quando tudo se dissolve. Eu venho, não com aquele caráter tão agudo, que ela tem incesto, tem tudo. Eu venho de uma experiência aguda como essa. Eu precisava entender isso. O que estava acontecendo? O que tinha acontecido com a história, a minha história familiar? Mas a sociologia oferece esse instrumento. Então, qual é o futuro da sociologia como disciplina? Eu estou tentando responder a pergunta que vocês fizeram, que é também o futuro das ciências sociais na universidade. Em 1962, Florestan Fernandes escreveu um artigo chamado A Sociologia como Afirmação. Era o momento em que a Escola Paulista de Sociologia, do qual ele era o mestre, o chefe, estava em ascensão, e a ideia da sociologia como ciência. Então, afirmação como ciência. Em 1987, 25 anos depois, quando o Brasil estava se democratizando, saindo da ditadura, o sociólogo, discípulo de Florestan, Gabriel Kohn, escreveu um texto chamado A Sociologia como Interrogação.
E qual era a pergunta? Como é possível a sociologia enfrentar esse processo de democratização depois que vivemos a barbárie? Então, é uma interrogação sobre os métodos. Depois, Gabriel voltou a visitar, Gabriel Kohn, essa questão no momento recente, já na década, no século XXI, que ele escreveu sociologia como interlocução. A ideia de que, em área nenhuma mais, a sociedade ficou tão complexa, nós não entendemos o mundo se ficarmos restritos a uma disciplina. Nós temos a biologia, por exemplo, e a relação dela com a antropologia, com a linguística, enfim, é um mundo aí, e com a sociologia. E eu diria que hoje, talvez o nosso maior desafio, que é o futuro da sociologia, na universidade, porque as nossas disciplinas são, sobretudo, acadêmicas, embora a sociologia tenha toda uma área aplicada, tá? Que é a sociologia como autorreflexão, que pressupõe a interlocução, mas tem que mudar a agenda, agregando um leque temático mais aderente às pautas sociais contemporâneas, sem que isso leve ao abandono dos temas e das teorias já praticadas. Então, qual é o papel hoje da sociologia? Ela tem que fazer uma reflexão sobre os seus próprios métodos para entender esse mundo novo, da inteligência artificial, da crise climática, da desigualdade, poderia dar vários exemplos, né? E é com isso que me parece que eu posso tentar resolver esse desafio terrível, que é pensar a minha trajetória, a tradição da minha ciência, o lugar da mulher. Eu fui muito discriminada, ainda sou, tá? Na universidade, isso na universidade. E o lugar da minha ciência na universidade e no mundo. Muito obrigada. Eu falei demais. Alguém gostaria de uma pergunta? Oi, boa tarde, professora. Muito obrigada pelas contribuições. Assim, eu também sou uma mulher feminista, então eu me identifiquei totalmente assim com suas falas. Mas o que eu queria saber mesmo é você colocou uma frase que me tocou bastante, que falou assim: sociedade se mantém, a sociedade se transforma. Então, eu queria saber como é que a gente pode lidar com essas diferenças geracionais do ponto de vista sociológico, nessas construções das nossas próprias novas identidades. Bom, eu disse que acho que a grande questão que um sociólogo tem que fazer é pensar como é que as sociedades existem, como é que nós podemos aqui estar partilhando visões de mundo, né? Temos um universo comum, senão não estaria falando, nem vocês perguntando. Mas como ao mesmo tempo, o mundo social se transforma. Bom, há muitas teorias que explicam a transformação. Se você pensar um autor importantíssimo na história do pensamento do Ocidente, que foi Marx e a dialética marxista, as sociedades se transformam porque elas produzem, que são as classes sociais, seres sociais desiguais, onde aqueles que são subordinados, que é o problema da contradição.
eles contradizem os dominantes. A classe operária e burguesia, isso clássico, mas não é só. Então, o movimento, as revoluções são isso. O que é a Revolução Francesa? É a burguesia se insurgindo contra o antigo regime e a aristocracia, e a nobreza. Ao mesmo tempo, você tem as revoluções são o momento, digamos, mais agudo do processo de transformação social. Tinha um grande professor de história, falecido recentemente, que é uma perda enorme para mim, professor Fernando Novaes. Primeira aula que ele deu, a gente tinha, na época que eu fiz Ciências Sociais, Filosofia, Geografia, Estatística, eu fiz 4 anos. Não me pergunte mais, mas eu sei ler gráficos, isso ficou. Drummond dizia que de tudo fica um pouco, muito pouco. Nem que seja o seu queixo no queixo da sua filha, mas algo fica. Então, a verdade é que ele dizia que história é revolução. Quando você pensa dinâmica, ele deu a primeira aula que eu tive, imagina, não entendi nada. Um horror para mim. Eu ficava sentada lá, eu tinha 17 anos, e toda aquela exposição erudita, etc. Então, o momento, digamos, da vida social mais agudo da mudança é a revolução. No entanto, o momento seguinte são sempre momentos de composição. Tem uma grande filósofa que diz que ela tem um livro que chama Sobre a Revolução, que foi a Hannah Arendt, perseguida do nazismo. Ela é a mestra do professor Celso Laffer, ele estudou com ela nos Estados Unidos. Ela tem um livro chamado Sobre a Revolução. Ela diz que toda revolução tem um tesouro perdido. Se a gente olhar a história francesa, é isso. Tem a restauração, tem a composição da burguesia com a nobreza, etc. Aí você tem a construção de uma nova ordem. Mas não é nunca igual, porque você incorporou também novas forças sociais. Esse é o modelo clássico. Tem outras formas de explicar, é quando os valores mudam. Mas por que os valores mudam? Por N motivos. Até por isso. Quando eu disse para vocês, eu era uma menina que vinha do privilégio, católica, do estamento, cheguei aqui em São Paulo. Eu me transformei, adquiri novos valores, porque eu vivi contextos sociais. Então, mudam também por isso. Bom, o que aconteceu com o mundo contemporâneo? É que esses esquemas clássicos de explicação da transformação, da mudança ou da permanência, que a gente chama de reprodução, o Marx chama de reprodução, por exemplo. Mas não só. Um sociólogo como Pierre Bourdieu que não é um marxista, ele tem toda uma discussão sobre a reprodução simbólica, como nós vamos acreditando em certas coisas. A universidade é um universo desse. Eu não sei se eu tenho tempo para falar sobre isso, se eu puder, eu explico por que eu falo que a universidade é. Bom... Pode. Pode. Não vou cortá-la de jeito nenhum. A universidade é um universo desse. Nós acreditamos na universidade. Não é? Nós acreditamos no mérito, não acreditamos? A universidade é uma estrutura de mérito, é um valor, não é? Bom, mas o que é o mérito? Ele é isonômico? Ele é igual? Não é. E por que ele não é? Porque enfrenta condições diversas. O que é uma pesquisadora mulher? O que é uma professora que vai tendo filho enquanto pesquisa? A condição dela é igual? Agora, mas nós acreditamos. Eu já vi cientista da USP importante, que chegou ao topo, dizer: nunca fui discriminada. Eu fui, e muitas vezes. Até recentemente.